palavra, fé, cura e nova visão. O caminho da salvação que chega para uma família. Aquele homem acreditou em Jesus, na sua palavra e também todos da sua família. Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículos do 43 ao 54. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos lembra que Deus deve ser o verdadeiro protagonista do nosso processo de conversão ao Evangelho. O povo de Israel, profundamente abalado e ferido pelo exílio da Babilônia, recebe uma palavra de esperança poderosa, e nós podemos encontrar tudo isso na terceira parte do livro do profeta Isaías. O profeta nos convida a termos um olhar para o futuro, não mais fixados no que o passado garantiu em termos de paz e de prosperidade, mas naquilo que Deus está criando, trazendo renovação e criação. Eis que crio novos céus e nova terra. O passado não será lembrado, nem virá à mente, mas se gozará e se alegrará com o que estou criando. Pois crio Jerusalém para a alegria e o seu povo para o júbilo. Profeta Isaías, capítulo 65, versículos do 17 ao 18. Abandonar o que guardamos na memória nunca é fácil. Muitas vezes, nós nos agarramos às vozes de choro e gritos de angústia quando sentimos que estamos afastados da verdadeira alegria e paz. O risco de olhar para trás e cair no engano da nostalgia é o modo mais comum com que a insegurança consegue dominar o caminho de cada pessoa e de cada povo. Contudo, o profeta Isaías nos assegura que, mesmo em tempos de crise, Deus continua a cumprir suas promessas e sua esperança é inabalável. Não haverá mais um menino que viva apenas poucos dias, nem um velho que de seus dias não chegue à plenitude. Isaías capítulo 65, versículo 20. Nem sempre é fácil alimentar otimismos em relação ao amanhã e acreditar que a vida, no seu surgir e declinar, permanece um dom de Deus, um dom que Deus deseja garantir para sempre e para todos. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, não existe outro caminho a seguir, senão aquele de uma obstinada confiança e atenção àquela realidade que nós precisamos seguir como pegadas de um Deus que muda as coisas sem muitos sinais e prodígios, como lemos no Evangelho de hoje, no versículo 48 do capítulo 4 do Evangelho segundo São João. Mas nós precisamos viver essa obstinada confiança e atenção à realidade para seguir as pegadas de um Deus que muda as coisas sem muitos sinais e prodígios, mas transformando continuamente a morte em vida com a mesma delicadeza cuidadosa com que um dia o seu Verbo eterno, Jesus Cristo, mudou a água em vinho nas bodas de Caná. A Quaresma é um momento propício para mudarmos nossa atitude diante das dificuldades, substituindo o desânimo por uma vigilância atenta aos sinais do mistério pascal ao nosso redor. O funcionário do rei, que nós lemos hoje no texto do Evangelho de São João, no capítulo 4, versículo 46, ele aceita descer à Judéia sem ver nada. E aqui representa um modelo autêntico dessa fé sólida e silenciosa. Porque na escuridão de sua aflição pessoal, esse homem não hesita em realizar o gesto da confiança, ouvindo a voz do Senhor e se pondo em caminho com base em uma única palavra ouvida. Aquele homem acreditou na palavra que Jesus lhe disse e se pôs em caminho. São João, capítulo 4, versículo 50. A verdadeira fé é estar disposto a seguir o caminho
sem saber exatamente quando veremos a renovação de Deus em nossa vida. Agradecer ao Senhor para sempre, como nos diz o Salmo 29, versículo 13, agradecer por seus dons e fidelidade é aceitar que na realidade tanto o passado quanto o futuro são espaços onde Deus participa da festa de nossa vida e nos oferece a sua paternidade salvadora. O Pai reconheceu que exatamente naquela hora Jesus lhe dissera: teu filho vive, e ele creu com toda a sua família. Em síntese, os principais temas destacados hoje, poderia dizer sublinhados hoje no Evangelho, é a fé, a palavra de Deus, a cura e a nova visão. Teologicamente, esse texto integra um dos 7 sinais apresentados pelo Evangelho de São João e nos ensina que Jesus, como o Verbo de Deus, tem o poder para curar à distância, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, convidando todos a confiar em sua palavra. A frase, o homem acreditou nas palavras que Jesus lhe disse e se pôs a caminho, tem como centro o termo grego episteuesen, do verbo pisteu, acreditar, crer, que dá uma ênfase à decisão daquele funcionário real que acredita na palavra de Jesus. Aquele homem acreditou na palavra do Senhor. Ele acreditou naquilo que Jesus lhe dissera. Ele se colocou a caminhar. A fé aqui não é apenas uma crença em um milagre, mas uma confiança em Jesus como palavra viva e reveladora de Deus. Você crê que Jesus é a palavra viva e reveladora do Pai misericordioso? Nas palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 50, Jesus diz: vai, teu filho vive. E aqui nós encontramos no texto grego o termo logos, que assinala que a palavra de Jesus tem poder criativo e restaurador. Logos é uma palavra-chave no Evangelho de São João e se refere à expressão de Deus no mundo e especificamente à encarnação de Cristo como Verbo de Deus, o Verbo feito carne, que fez morada em meio a nós. O verbo iaomai, traduzido como curar, é utilizado no versículo 47 e também em outras partes do Evangelho. E nesse contexto, a cura não é apenas física, mas Jesus também faz uma cura que traz uma conotação espiritual. Jesus não apenas cura o corpo do filho do funcionário real, mas também desperta essa fé profunda deste pai e de toda a sua família. Por fim, nós encontramos a expressão anablepo, que significa ver de novo, usado quando o oficial retorna e descobre que seu filho está curado. Esse verbo significa ver de novo, recuperar a visão. E é uma imagem da recuperação da visão espiritual, onde o funcionário real não apenas vê fisicamente a cura de seu filho, mas também ganha uma nova visão de quem Jesus é. O Senhor em que ele acredita, em quem ele coloca toda a vida. Esse momento de recuperação da vista, da sua visão física, também é um sinal de uma nova vida espiritual que nasce, porque a vida está firmada em Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, diante dessa palavra proclamada hoje, nós somos chamados a renovar nossa confiança em Jesus Cristo. É Ele o Verbo de Deus, cuja palavra tem poder para transformar e curar, mas também Ele tem o poder de dar nova vida. Assim como o funcionário real, nós somos convidados a caminhar na fé, mesmo sem ver de imediato os sinais da ação divina. E esse tempo quaresmal, o Senhor nos ensina que a verdadeira conversão acontece quando aprendemos a confiar plenamente no Senhor, abandonando nossas seguranças humanas e permitindo que Ele nos conduza. Que possamos, como aquele pai,
crer na palavra de Jesus, reconhecendo sua presença salvadora em nossa história e testemunhando com alegria a vida nova que brota da fé. Uma santa segunda-feira para você e sua família. Paz e misericórdia. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.